Atos 26, versículos de 1 a 12. Hoje estamos fazendo o inverso de semana passada, que começamos lendo o final da história, vamos ler o início. Um novo homem, comissionado por Jesus, convertendo das trevas para a luz. Esse é o tema que nós vamos estudar. Versículo 1, diz a palavra do Senhor. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Moramente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, pois ele mesmo era judeu. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Ou seja, Paulo teve uma juventude em Jerusalém, todos conheciam Paulo, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos das prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Se pudéssemos dividir Atos 26 em duas partes, seriam essa. Versículos de 1 a 12, você tem um Paulo comissionado pelos sacerdotes, que perseguia os crentes. E do 13 ao 32, você verá um Paulo transformado, um novo homem comissionado por Jesus. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, diante da tua palavra aberta, os nossos corações estão abertos, para que esta palavra possa fazer uma asepsia em nossos pensamentos e corações, possa produzir em nós o desejo, a vontade do Espírito Santo, e então possamos viver para a glória do Senhor. Ah, Pai, é verdade. Outrora também vivemos comissionados pelo nosso eu. Fazíamos a vontade do príncipe da potestade do ar. Seguíamos o curso deste mundo, pois estávamos mortos em pecados e delitos. E um dia, como Paulo, com estes intuitos carnais, estávamos nas nossas estradas a Damasco, perseguindo o caminho.
Mas o Senhor entrou nesse caminho e nos transformou, dando-nos uma nova comissão de vida. Queremos aprender sobre isso, queremos entender isso e queremos viver para a glória do Senhor. Pai, que eu diminua inteiramente, Pai, que o coração das tuas ovelhas esteja voltados para a tua voz. E se, Pai, qualquer dia eu me desviar do caminho da palavra, nem permita que eu pregue, Pai, sinceramente, porque nós queremos que o altar desta igreja seja fiel a Deus, totalmente, em nome de Jesus. Povo do Senhor, diga amém e amém. Obrigado, amada pastora, obrigado, amado irmão Alci. Ovelhas amadas, família na fé, povo de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus e ministros de uma nova aliança, a graça de Deus. Por 2 anos, o apóstolo Paulo, missionário, pregador, plantador de igrejas, evangelista, permaneceu em situação indefinida. Os principais sacerdotes e membros da elite governante, apesar de terem se passado 2 anos, não se esqueceram daquele missionário. Pelo contrário, estavam mais ávidos, querendo fazer progresso com o novo governador. Félix, o procrastinador, havia deixado Paulo nessa situação indefinida. Você sabe que muitos de nós, por praticarmos a justiça, por sermos fiéis à palavra do Senhor, não abrirmos mão dos princípios evangélicos que regem a nossa vida, às vezes somos deixados na geladeira. Às vezes fazem com que fiquemos em situação indefinida. Mas isso só acontece diante dos olhos dos homens, porque diante dos olhos de Deus, Paulo estava bem definido, bem posicionado, um obreiro fiel. E o que mais importa é o que Deus pensa e o que Deus olha. Porque no último dia, diante do tribunal dele, não tem propina, não tem procrastinação, não tem Félix, nem Festo e nem Agripa. Terá o Senhor Jesus Cristo diante de nós. Mas se você estiver vivendo uma situação parecida como esta, uma situação indefinida, na geladeira, sabe? Ih, aquele ali é crente, vamos deixar na geladeira. Tem um ótimo currículo vitae, currículo lattes dele, puxa vida, poderia estar exercendo um cargo melhor, poderia estar sendo honrado de uma outra maneira, mas porque é crente, vamos deixar na geladeira. Amado, vamos segurar o pé. Olha, Deus tem grandes vitórias para a tua vida, amado. Deus é fiel sobre todas as coisas. Oh, glória a Deus por isso. Então, essa já é a porta de abertura de Paulo em Cesareia. Situação indefinida, procrastinação. Por quê, amado? Porque servir a Deus pode sim incitar o ódio de pessoas que pensam que servem a Deus, mas pessoas que estão iludidas, vivendo a sua própria vontade. Olha, amado, um Deus que não te disciplina, um Deus que não te corrige, um Deus que não estabelece, por isso na igreja de Jesus existem ministérios, pastores, profetas, ministros, para que haja no meio da igreja disciplina. Cuidado para não julgar. Opa, vamos voltar para a palavra de Deus. A gente julga frutos, existe disciplina. Por isso, a nossa vida está diante do Senhor. Então, amado, você quer servir a Deus?
Queres fazer a vontade do Senhor? Estás disposto a aprender da palavra, a crescer em graça e conhecimento? Então, vamos caminhar nessa jornada. Olha, amado, eu quero dizer de todo o meu coração, eu agradeço muito a Deus pelos 5 anos que passei no Seminário do Sul, que transformou a minha vida teológica. Sempre buscamos a palavra de Deus, sempre buscamos pregar a palavra de Deus. Mas há 15 anos atrás, talvez 10 anos atrás, tínhamos uma mensagem muito rasa. Muito rasa. E nós precisamos ter humildade de saber isso, para avançar na palavra de Deus. Porque o nosso desejo, o nosso intuito, é que nós tenhamos uma igreja de mestres da palavra de Deus. Pessoas sobre a rocha em Cristo Jesus. Pessoas que saibam responder às questões que se levantam nessa terra. E para isso, a palavra diz, vocês vão julgar até os anjos. Então não podemos pegar textos isolados, cuidado com o julgamento. Podemos pegar textos isolados. Precisamos de crescer na disciplina da palavra. E nós precisamos ser o primeiro a dar a mão à palmatória. Amado, meu desejo, minha oração, meu pedido a Deus, mais importante, é que a nossa igreja seja a igreja da palavra. Porque quando a palavra chega numa vida, amado, a pessoa é transformada em Cristo Jesus. E outros sinais acompanham a palavra de Deus. Pessoas podem ser curadas. Quando Deus quer curar, Ele cura. Eu não posso mandar Deus curar. Deus, eu estou mandando, tem que curar agora. Culto de cura aqui na igreja. Vai ser curado na hora que eu marcar, 19h30. Gente, eu sou só um pedaço de carne e osso. Tenho dor de barriga e às vezes desinteria. Não posso mandar em Deus. Só Deus é Senhor dos senhores. Então precisamos entender o grande aspecto da fé. Verdade? Faça-se a tua vontade. É esta vontade que percorremos. Mas quando você vive essa vontade, amado, problemas vêm, perseguições vêm, situações indefinidas acontecem, mesmo estando servindo a Deus. Estamos falando de Paulo, o maior plantador de igrejas. Talvez o homem mais perseguido e pouco entendido no Novo Testamento. Xingado de peste, cão, xingado tudo quanto é nome. Até hoje existe uma máxima entre alguns teólogos liberais que dizem que Paulo era um homem orgulhoso e soberbo. Para eles podem ser, estão perdidos numa teologia mentirosa, capeta de Satanás. Não conhecem Bíblia e querem julgar na carne o grande apóstolo que Jesus usou. Então, amado, ouça o que eu vou lhe dizer. No meio esse é o primeiro passo da indefinição. No meio desses passos da indefinição, creia, a providência de Deus está operando nos bastidores. Aquilo que os teus olhos não estão vendo, Deus está vendo. Aquilo que o teu coração não está sentindo, Deus já está preparando. Aquilo que os teus ouvidos não ouviram. Paulo estava lá na Cesareia, preso marítima, só conseguia ouvir o barulhinho do mar, mais nada. Mas, amado, Deus já preparou grandes obras para fazer na tua vida. Então, amado, o grande apóstolo, plantador de igrejas, parecia um fantoche. Parecia um fantoche. Na mão de situações e personagens que eram maiores do que ele, humanamente falando. E hoje nós vamos ver isso daí. Eram os líderes do sinédrio, a aristocracia governante. Eram os saduceus, aqueles que dominavam, o peso político que tinham muito forte. Eram governantes romanos que viviam a politicagem, olhando a politicagem. Amado, honestidade não é questão de política.
Honestidade é questão de caráter. Você não pode, por uma questão política, olhar um Paulo inocente e, querendo o apoio dos judeus, fazer política com honestidade. Honestidade é questão de caráter. E se você é uma ovelha de Jesus, você não negocia princípios. Amém. Diga glória a Deus e amém por isso. Então, no curso de fazer a vontade de Deus, o caminho pode parecer um túnel sem saída. Mas ouça, ovelhinha amada, quando tudo parecer que está fora do seu controle, Deus continua no controle de todas as coisas. A provisão de Deus está operando nos bastidores da tua vida, amado. Você não está vendo, a coisa não está acontecendo, te deixaram em situação indefinida, está na geladeira, porque não abriu mão dos princípios bíblicos, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, em Atos 25, versículos 8 a 12, a palavra diz assim: Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, que agora já era o novo governador no lugar de Félix, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Ou seja, Festo também já sabia que Paulo era inocente. Já sabia. Se você sabe que o cara é inocente, tem que fazer o quê? Vai embora, está liberado. Mas querendo o apoio dos judeus, você quer ir a Jerusalém? Paulo sabia que se fosse a Jerusalém, não ia voltar mais. E aí Festo faz isso. Aí ele diz, versículo 10, disse-lhe Paulo, como Paulo estava ligado nisso tudo, e Paulo diz: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como você bem sabe, ó Festo. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável aos judeus, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Gente, estamos de um prisioneiro que está recebendo pressão externa dos maiores líderes e diante do governador romano, da maior autoridade do mundo, e Paulo diz: nem você não pode fazer nada, porque eu estou inocente diante de Deus. Eu apelo para César. Quando tudo parecia fora do controle de Paulo, Deus abriu uma luz no final do túnel, amado. Então ele apelou para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Olha, amado, quando você apelar diante de Deus em oração, a tua oração está sendo ouvida por Deus, amado. Se você estiver, como Paulo disse lá no versículo 8, inocente contra a lei, não cometeu nada, nem contra o templo, nem contra César. Se você estiver andando reto diante de Deus, num beco sem saída, e apelar para o Senhor, Ele é Senhor para agir em teu favor, amado. Ele é Senhor. E quando Deus brada do céu, amado, leão vira gato, jacaré vira lagartixa. Não é assim? Deus é maior, amado. Diga, Deus é maior. Diga para o teu irmão aí: olha, irmão, Deus é maior, amado. Acredita em Deus, confia no Senhor. Confia no Senhor. Gostaram dessa, né? Jacaré vira lagartixa. Eles parecem uma miniatura do outro, né? Então, amado, Paulo apelou para César, e a boa mão do Senhor abriu o caminho. Abriu o caminho para quê? Para a própria promessa que Jesus havia feito. Foi Jesus que se colocou lá do lado de Paulo na sua aflição e disse: Paulo, coragem. Coragem por quê, Senhor? Porque você vai sofrer mais um pouquinho, mas eu vou estar com você até o final.
eu vou estar com você. Você vai para Roma. Então ele abriu a porta para cumprir a promessa. E o desejo de Paulo era o mesmo desejo de Jesus, ainda sabendo que iria sofrer. Amado, o desejo do cristão é viver o evangelho, mesmo sabendo que ele vai sofrer. Mesmo sabendo que vai continuar havendo problema, perseguição, perigo, fome, espada, frio, sei lá quantas mais coisas Paulo enfrentou, mesmo sabendo de tudo. Pastor, mas se eu for cristão no duro, lá na minha empresa, vão me perseguir, porque lá o pessoal não gosta muito de crente, mas eu vou ser fiel. Deus vai honrar a tua vida, amado. Deus vai honrar. E Deus estava, através disso também, salvando Paulo das mãos dos obstinados judeus que estavam em colunho para matar a Paulo. Às vezes Deus nos dá livramentos de forma improvável. Esse termo foi usado hoje no devocional novamente, hoje pela manhã. Amados, improváveis, Deus usa. Estavam lá os 40 obstinados num colunho, lá escondidos, lá fazendo trama. Amado, ninguém faz trama com um microfone na mão e diante da televisão. Ninguém faz trama assim, em público. A pessoa faz trama lá escondido. E diz que lá escondido fazendo trama, Deus pegou o sobrinho de Paulo e colocou lá para ouvir o que eles estavam falando. Tudo improvável aconteceu. E Deus deu o livramento para a glória do seu nome. Às vezes Deus nos dá livramento sem nem nós termos ciência que eles aconteceram. Então, amado, que os anjos do Senhor vão à sua frente onde você estiver andando, amado. Na entrada e na saída da tua casa, amado. No trânsito, que é um perigo muito grande, que os anjos do Senhor estejam lhe guardando, amado. Se às vezes precisa sair de um lugar para o outro, perigoso, não tem como pegar outro caminho. Se tiver, pega outro caminho. A palavra de Deus diz: o sábio, o prudente vê o mal e se esconde, o simples passa adiante e sofre a pé. Deus está comigo, está o tiroteio, eu vou no meio do tiroteio. Eu poderia passar lá por trás para não pegar o tiroteio, mas eu sou eu, Deus está comigo. Não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás. Agora, não tem outro que fazer. Que nem esses dias eu estava conversando com uma senhora ali, trabalha ali na padaria ali embaixo. Disse: pastor, naquela última chuva que teve, eu moro lá em Jardim América, tenho um filho pequeno em casa, tinha que ir para casa. Sabe como é que eu cheguei em casa, pastor? Com a água pelo pescoço. Podia ter tomado um choque, caído num bueiro, xixi de rato, qualquer coisa. Graças a Deus o Senhor livrou aquela irmã de todo mal. Grandes livramentos o nosso Deus salva e livra aos seus filhos, amado. Então isso aqui nos mostra que a caminhada pode não ser fácil, mas ela é gratificante, ela é confortadora, porque Deus orienta, Deus guia e nos levará a lugares inimagináveis, porque Ele tem um plano para com a nossa vida, amado. Ele tem um plano. Então Lucas agora vem fazer o registro do maior discurso de Paulo, a maior defesa e maior discurso de Paulo, do livro de Atos dos Apóstolos. Qual é o intuito do evangelista? Em primeiro lugar, é que o leitor creia em Jesus Cristo e seja salvo. Quando você lê esse testemunho, você, se é uma ovelha, amado, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo em nome de Jesus. O Cristo que ressuscitou dos mortos tem poder para transformar a tua vida. O Cristo que entrou no caminho de Paulo também entrou no nosso caminho para a glória de Deus. O Cristo que caiu um Saulo perseguidor e levantou um Saulo perseguido e plantador de igrejas, é o Cristo que está em nossas vidas também. Louvado seja o Senhor. Segundo, para que respondam com arrependimento de pecados e tenham mudança de vida. Ou seja, se eu creio e quero na minha vida este Jesus que entra no caminho e me salva, eu também quero na minha vida esse Jesus que me leva a arrependimento de pecados e mudança de vida, porque Ele não é só o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Porque se você quer Jesus só como Salvador e não como Senhor, lamento dizer, você não é convertido. Você não é cristão,
você não tem o Espírito Santo, e se você morrer hoje, você não vai para o céu. Porque quem é cristão, amado, quando comete um pecado, se incomoda. Quem é cristão, quando comete um pecado, ai meu Deus, Senhor, me perdoa, Jesus, Senhor. Agora, se você peca, esse é o teu modus vivendi, você não tem problema nenhum com o pecado, o Cristo que eu conheço transforma vidas. Não está em Cristo. Não está, porque nós somos regenerados, amado. Ainda que o pecado para a carne seja bom. Se o pecado não fosse bom, era mole você resistir ao pecado. Não é verdade? Se o pecado fosse uma coisa ruim, mas o pecado para a carne ele é bom. Não é verdade? Cada um de nós temos uma tendência. Tem gente que tem a tendência da glutonaria, come, às vezes mesmo sem fome o cara está comendo, bota terra de jardim com minhoca, ele está comendo também, come tijolo, come tudo. Então a pessoa adora falar mal dos outros. Olha, amado, se você vê uma pessoa que está toda hora falando mal de você, toda hora falando mal de alguém, toda hora arrumando pelo em ovo, toda hora arrumando alguma coisa para falar, não é crente, não é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não permite fofoqueiro. Pelo contrário, Deus abomina. 6 coisas Deus se aborrece, a 7ª ele abomina: o que fica semeando contenda entre os irmãos. Agora, se você quiser encontrar erro no teu irmão, você vai encontrar. Se você quiser encontrar erros em mim como pastor, você vai encontrar, e talvez mais erros em mim do que em você. Eu sou pecador, sou falho, erro, tenho pecados, todo mundo tem seu pecou, mas olha, sou íntegro, busco a santificação todos os dias, tenho uma vida com Deus, para a glória do Senhor. Posso falar isso publicamente. Você pode ir na minha casa conversar com os meus familiares, você pode ir na academia onde eu treino, Bodytech do Norte Shopping, você vai perguntar a todo mundo quem é o pastor Anderson, aonde eu for, vai ter uns capetas lá que pode ser que fale mal de você, que fofoqueiro tem em todo lugar, mas a minha conduta é uma conduta ética, para a glória de Deus. Então é isso que Deus quer de você, amado, mudança de vida. Diga: eu recebo esta palavra. Então, e que a igreja testemunhe a fé, que a igreja seja ousada no poder do Espírito Santo. Amado, a palavra nos leva à ousadia, amado. Você é servo de Deus. Você não é servo de homens, você é servo de Deus. Pastor, mas se eu pregar contra o pecado, o irmãozinho, a irmãzinha vai fazer cara feia. Azeite para cara feia. Bota um prato de lasanha para ver se fica mais bonito. Vai ao pitangui, não sei se o pitangui está vivo ainda. Faz uma plástica, bota dente novo, bota cabelo, faz a unha, pinta a unha. Faz o que você quiser, filho, mas pregar a palavra de Deus, eu vou pregar até o dia que eu morrer. Seja você assim também. Seja um pregador da palavra de Deus. Seja um pregador da verdade de Deus. Pregue a palavra de Deus. A palavra. Deus vai usar a tua vida, amado, de uma forma poderosa que você nem imagine. E olha, às vezes você vai pregar algo que você não sabe, mas é exatamente como a pessoa está vivendo. Aí a pessoa lá atrás vai dizer assim: cara, quem é que contou a minha vida para esse homem aí? Está falando tudo. Sabe quem foi que contou? O Espírito Santo. Na hora que ele estava lá a semana inteira estudando, e no sábado saindo 10h30 da noite aqui fazendo a mensagem para trazer um estudo, porque eu respeito a igreja. Era lá que o Espírito Santo estava falando, e aqui ele continua falando. Então, amado, isto é a missão, é para isso que Lucas queria, registrar tudo aquilo. Por isso Deus continuamente deu a Paulo oportunidade de dar testemunho do Evangelho em público. E o apóstolo Paulo, nesse contexto do capítulo 26,
apelou ao seu público ilustre de Agripa e a pomposa corte, para que eles crescem na ressurreição em Jesus. Então, se tivesse que reduzir a mensagem a uma frase, seria esta: Deus comissionou a Paulo para que Paulo convertesse tanto judeus quanto gentios, ou seja, pessoas de todas as nações, das trevas para a luz, a fim de continuar a obedecer este chamado. Paulo transformou a sua defesa num apelo evangelístico. Louvado seja o Senhor. Paulo estava lá todo enrascado. O que eu vou fazer agora? Estou todo enrascado, vou pregar o evangelho. Louvado seja Deus. Então, primeiro ponto, são 2 pontos a mensagem de hoje. Deus comissionou Paulo para que ele convertesse judeus, gentios, pessoas de todas as nações, das trevas para a luz. Versículos 12 a 18 do texto desta manhã. Nós lemos até o 12, vou ler o 12 de novo para refrescar a memória. Paulo vem dando testemunho da sua vida pregressa, como ele era comissionado por aqueles sacerdotes a perseguir os crentes. E aí diz que com esses intuitos de perseguição, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei Agripa, indo eu, olha o indo aí, indo eu a caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Shaul, Shaul, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Para quê? Abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia! Oh! A partir desse momento, Paulo não é mais comissionado pelos homens. Paulo não é mais comissionado por aqueles que achavam que servia a Deus e não serviam. Paulo não é mais comissionado pela fúria e pelo ódio do seu coração enganoso contra aqueles que eram do caminho. A partir desse momento, Paulo é um novo homem comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto. Sabe aquele dia que Jesus apareceu na tua vida? Sabe aquele dia que a mensagem chegou ao teu coração? Sabe aquele dia que a mensagem transformou a tua vida? Sabe aquele dia que talvez você estivesse a caminho de Damasco, perseguindo os valores e os cristãos, perseguindo a vida e a ética cristã, vivendo no curso dos teus próprios caminhos, mas Jesus entrou no meio do teu caminho, falou o teu nome, falou com você e transformou a tua vida. Pois é, a partir daquele dia você se tornou um novo homem, comissionado por Jesus, com um chamado para converter pessoas das trevas para a luz. Então, neste relato de conversão de Paulo, esse termo luz aparece 3 vezes. E quando esse termo de luz aparece as 3 vezes, primeiro, ele é associado a aparição de Cristo na estrada a caminho de Damasco. Olha, amado, eu vou lhe dizer que não existe uma estrada tão tenebrosa ou escura em que a luz de Deus não possa brilhar. Pelo contrário, quanto maior for a escuridão, maior será a luz a dissipar essas trevas. Não há um coração tão duro,
Não há um perseguidor tão furioso, porque Paulo, numa das conversões que você lê, se não me falha a memória, do capítulo 9, é lá do capítulo 9 do grego, que é traduzido como Paulo, um potro selvagem, e aqui repete essa expressão, que recalcitra contra os aguilhões. Não há um coração tão duro, não há um coração tão petrificado, que o Senhor Jesus não possa iluminar essa vida e quebrar esse coração. Então você pode orar por alguém nesta manhã e enviar lá uma palavra: Senhor, que aquela vida esteja nas tuas mãos, Pai. Que aquela pessoa possa ser tocada, curada, liberta, sarada, redimida, transformada pelo poder que há na luz da tua palavra. É associado também, em segundo lugar, a salvação, a conversão dos gentios e judeus das trevas para a luz. Ou seja, amado, Deus pode nos usar e nos usará para alcançar pessoas de todas as naturezas, etnias, raças. Amado, não tenha reservas de pregar a palavra. Pregue para tudo, todos, a todo tempo. Colocou no teu caminho, deu um sorriso meia boca, já está pregando a palavra. Porque Deus, diga glória a Deus aí, amado. Porque Deus vai te usar. E diz respeito à mensagem de luz a ser pregada. Qual é a mensagem? Lucas capítulo 1, versículos 76 a 79. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o quê? O sol nascente das alturas, para quê? Alumiar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. 2024, Ele é a nossa paz. Diga aí: Jesus é a minha paz. É o meu shalom, shalom é minha paz, é a prosperidade da minha alma. Olha, amado, esta é a mensagem de luz, esta é a mensagem que faz alumiar alguém que esteja nas trevas a caminho de Damasco. Esta era o significado da luz, é a mensagem que nós pregamos, amado. Então, esta luz que lançou Paulo ao chão é descrita como uma iluminação intensa, tão intensa, maior que o sol, disse Paulo, maior que o sol. E aqui em concordância com Lucas, porque Lucas Atos é o mesmo autor, como se fosse tomo 1 e tomo 2, a continuidade do livro. Então essa luz prepara Paulo para fazer também a luz que estaria nele brilhar entre aqueles que tateiam na escuridão, debaixo da tirania de Satanás. Seja, amado, esta luz que se alumia sobre a nossa vida nos prepara, nos capacita, nos transforma, mexe na nossa ética, até na nossa cultura, no nosso linguajar. Eu preciso olhar para você para mim, um para o outro, Igreja de Cristo, e nós vamos ver pessoas cristianizadas, pessoas santificadas. O teu linguajar muda, o teu trejeito muda. Você não tem mais aquele trejeito de malandro, você não tem mais um trejeito de mundano, você não tem mais um trejeito do mundo. Você é um cristão em Jesus Cristo, santificado para a glória de Deus. E essa luz vai brilhar sobre a vida de outras pessoas, e Deus vai usar a tua vida. Olha, não era Saulo perseguidor de igreja, de crente, agora ele está pregando. Ele odiava aquele povo. Passava um crente na porta dele, ele tacava ovo podre. Agora ele faz uma omelete e dá de presente. É o poder de Deus, amado. Só Jesus transforma atacador de ovo em fazedor de omelete. Lucas capítulo 2, versículo 25 a 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão.
homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Que coisa maravilhosa, você não vai morrer antes de ver Jesus. Amém, Senhor. Depois que eu ver, posso morrer em paz. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Essa luz brilha para os gentios e para o povo de Israel. Esta luz brilha para a tua vida, amado. Essa luz brilha para a tua casa, amado. Essa luz brilha para a tua família nesta manhã, amado. Eu recebo que essa luz seja tão intensa pela palavra de Deus, essa iluminação seja tão poderosa, amado, que se torna a nossa vida modelo de graça extraordinária de Deus neste mundo. Assim como Paulo, a Bíblia diz que Paulo foi separado antes de nascer, mas ele só foi chamado na estrada de Damasco. Pastor, e o que aconteceu entre a separação antes dele nascer, que já era separado, mas só foi chamado lá na estrada de Damasco? O cara pecou demais, perseguiu um monte de gente, encerrou vários crentes na prisão. Por que Deus permite isso tudo? John Piper permitiu por causa de você e por causa de mim. Porque quando você se olhar e se ver numa real condição de pecador, porém arrependido, você vai dizer: gente, eu acho que fui longe. Mas você vai lembrar de Paulo, porque ele foi muito longe. Mas a graça de Deus foi extraordinária sobre aquele homem. A graça extraordinária sobre a vida de Paulo pode ser a graça extraordinária sobre a tua e sobre a minha vida também. Você crê no Evangelho? Você crê na pessoa de Jesus? Você está pronto para a mudança de práticas da tua vida? Para uma vida regenerada? Ou você quer viver como um malandro? Mas eu sou o cara. Está repreendido, amor. Então Deus iluminou os seus olhos, os olhos de Paulo, para que ele iluminasse os olhos de outras pessoas com a luz do Evangelho. Note, um homem zeloso que negava a Cristo se tornou um homem zeloso que proclama a Cristo. Que coisa maravilhosa, amado. O homem que se dedica à missão universal de pregar a palavra de Deus aos gentios e aos judeus, a você e a mim. Então, amado irmão, ovelha do Senhor, Deus te comissionou para pregar, convertendo pessoas das trevas para a luz. A fim de continuar a obedecer esse chamado, Paulo transformou a sua defesa em um apelo evangelístico. Note que durante um julgamento, ele passa da defesa à proclamação do Evangelho. E essa transição da defensiva para a ofensiva ilustra o que, pastor? Ilustra a promessa de Jesus de que o Espírito Santo ensinará aos seus discípulos ao dizerem as palavras que ele quer, ao terem sido levados perante autoridades. Amado, quando você se sentir diante dessas autoridades, diante do mundo, você está na sua defesa, que o Espírito Santo de Deus use os nossos lábios para proclamar o Evangelho, com o poder e a unção do Espírito Santo. Note que Paulo não temeu que a sua proclamação causasse ofensa. Ele sempre fez isso.
Lá no caso de Félix, o próprio José fala que Félix era um cara cruel e tudo mais. Paulo estava diante de um homem cruel. Paulo prega sobre o quê? Juízo final. Você é cruel. Você precisa saber de uma coisa: existe um juízo final. E nesse juízo final, meu filho, vovó já dizia, tu vai ver coisa. Então, amado irmão, ovelha do Senhor, precioso de Deus, não tema diante do mundo. A grande palavra aqui é: dura coisa é resistir aos aguilhões. Isso é coisa dura, amado. Deus tem uma obra a fazer e o cara está tentando resistir. Deus tem uma obra para fazer e a irmãzinha está pensando nas outras coisas do mundo. Olha, amado, não resista à obra de Deus, porque quem tenta resistir à obra de Deus sai mancando como Jacó, vai desejar alfarroba de porcos como o filho pródigo, não é verdade? Ou vai ter que tomar banho num rio lamacento, como Naamã. Você quer o quê? Você quer viver a bênção de Deus? Seja como Abraão, sem precisar mancar. Seja como Abraão, obediente. Olha lá a palavra de Deus, Atos 26, 19 a 21. Pelo que, ó rei Agripa, não fui, o quê? Desobediente. Lá no versículo 14 ele fala sobre dura coisa recalcitrar, ou seja, ser desobediente. Então aqui ele está dizendo, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando, então o que? Obras dignas de arrependimento. Então quer dizer que Paulo, chegando lá em Damasco, segundo os pseudos teólogos da teologia liberal, que nada sabe da palavra de Deus, vai chegar lá em Damasco e eu não posso julgar, porque não julgueis para não ser julgado. Eu não posso julgar. Já que eu não posso julgar, então não prega para os demais santos. Deixa eles viverem no pecado deles. Deixa caminhar. Então Paulo está fazendo o quê? Pratiquem obras dignas de arrependimento. Mas se não houver obra digna de arrependimento, eu posso enganar você, você pode enganar a mim. Mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Posso botar uma máscara aqui e fingir uma coisa que eu não sou, e você também pode fingir. Mas deixa eu lhe dar uma notícia. Pode ser que você durma hoje e não acorde amanhã. Aonde você vai acordar, meu filho? Aonde? É só isso que interessa. É só isso. Então, se você recebe esta palavra, sim. Se você recebe esta palavra bíblica, sim. E busca lutar contra o pecado, sim. Porque você, como cristão, não vai acertar todas as vezes. Nós pecamos, nós erramos. Ele está lá jogando Vasco e Flamengo, rouba pra caramba, tudo que o Vasco faz está errado. Aí vai o Flamengo, faz um gol que é roubado e é gol. Aí às vezes a gente até peca. Às vezes comete até um pecado. Mas aí até passa um pano espiritual ali. Então, obras dignas de arrependimento, amado. Versículo 21. Por causa disto, alguns judeus me prenderam. Estando eu no templo, tentaram o quê? Matar-me. Então, amado, é o que vão fazer com você sempre, tentar acabar com a tua vida. Tenta puxar o tapete daqui, tenta esfaquear ali, tenta fazer não sei o quê, tenta difamar você, tenta falar não sei o quê. Por quê? Aqui tentaram, aqui o negócio era um pouquinho mais nível 2.0, tentaram acabar com ele. Então, amado, ouça, aguilhão era uma vara, estamos nos 8 minutos, aguilhão era uma vara pontiaguda, que aqui a palavra de ordem é, não seja desobediente,
certo? A fim de continuar a obedecer a Deus e proclamar o evangelho das trevas para a luz, Paulo transformou a sua defesa numa pregação do evangelho, porque no seu testemunho ele entendeu, quando Jesus disse para ele, a caminho de Damasco, dura coisa é recalcitares contra o aguilhão. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, esse aguilhão era uma vara pontiaguda que servia para cutucar os animais que puxavam carga. Os animais que davam coice para trás, contra aquele aguilhão, contra aquela vara, eles percebiam que não adiantava nada. Não adiantava nada. E por fim, eles entendiam que era inútil e que era, portanto, melhor obedecer ao agricultor, aonde o agricultor estava lhe levando. Isto faz alusão à sujeição de Paulo à direção de Deus, ao seu recrutamento em servir a Deus. Amado, ouça, é inútil e desgastante tentar resistir ao chamado de Deus. É inútil e desgastante tentar resistir à vontade do Senhor. Você sabe quem é que perde ao resistir à vontade do Senhor? É você mesmo. É você mesmo. Às vezes nós mesmos desviamos das bênçãos de Deus. Deus coloca lá uma bênção para você, filho, aqui está a tua bênção. E você quer pegar um atalho errado, que não sei o que você sabe mais do que Deus, e a tua sabedoria é muito grande. Se você aprendeu, afinal você aprendeu na luta da vida, então você sabe mais do que Deus, quer mandar em Deus, e aí você perde a bênção de Deus. Amado, não recalcitre contra os aguilhões, seja obediente à visão celestial. Versículos 22 e 23 de Atos 26 diz a palavra: mas alcançando socorro de Deus. Diga aí, socorro, Senhor. Irmã, socorro, socorro, irmã. Santo Pai, socorro, meu Deus. Permaneço até o dia de hoje, olha, amado, Deus às vezes diz assim: eu tenho que te socorrer de você mesmo, meu filho. Às vezes tem gente que dá trabalho. Deus coloca um anjo lá, o anjo volta e fala: Senhor, isso aqui tem que mandar mais. Tem que botar o Gabriel, Miguel, Rafael, o arcanjo, porque eu vou te falar, o cara dá trabalho. Parece o Mr. Bean, só Jesus na causa. Existem ovelhas que recalcitam contra os aguilhões e existem aquelas ovelhas mais obedientes. Por isso que um dá 30, 60 por um. Pecado todo mundo dá, mas não pode generalizar que todo mundo é igual. Não, tem ovelha que dá trabalho, amado. Tem muito trabalho. E eu digo isso com experiência de causa aqui. Então, socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Olha isso agora, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Versículo 23, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Então, amado, essa promessa aqui é promessa de livramento, amado. Paulo falou: o socorro de Deus veio para que eu pudesse pregar. Amado, essa promessa de livramento, olha, significa que os problemas nos esperam. Se você vai ser livre de alguma coisa. Problemas nos esperam. Sempre. Principalmente quando você está realizando a missão de Deus. Aí é problema 2.0. Mas quer saber de uma coisa, amado? O Senhor vai adiante de nós, destruindo as trancas de ferro, consertando os caminhos tortuosos, aplanando as estradas esburacadas, e no final você vai erguer a bandeira da vitória. Por quê? Porque o nosso general não perde batalhas. O nosso Senhor não perde batalhas. Ele não perde, amado. Note que repetidamente Paulo recebeu livramentos. Em Atos 14 ele sobreviveu ao apedrejamento. Em Atos 16 a prisão de Filipos, estava lá todo mundo preso, e Paulo e Silas, e o que Paulo fez? Começou a murmurar, foi isso? Começou a falar mal do pastor, aquele gordo lasanhento.
Vai ver o lasanhento daqui a 2 meses. Vou vir pregar de camisa de manga. Vou segurar o microfone aqui, ó, mostrar o bíceps. Diz que Paulo à meia-noite estava lá com Silas. O negócio estava meio chato, meio parado, uma prisão, ninguém faz nada. Paulo falou, vamos cantar um corinho. Chama o irmão Alcir aí. Alcir, faz aí. Faz aí, ó. Chama os irmãos aí, pastora dele. As misericórdias do Senhor. Acho que aqueles homens, meia-noite, amados, começaram a louvar a Deus. Amado, Deus deu um grande livramento. Salvou o carcereiro e a família dele, todo mundo que estava lá. Amado, que Deus possa fazer uma obra e salvar muita gente que está aprisionada. Então, Paulo foi livre de muita coisa. Multidões enfurecidas, capítulo 21. Tentativa de assassinato em Coluio, capítulo 23. Pois se você olhar o livro de Coríntios, ele diz, naufrágio, vigílias, picada de cobra. Amado, Paulo é picado pela cobra e quem morre é a cobra, não é Paulo? Que coisa, hein? Quando eu comecei a pensar nisso, falei, gente, isso é um milagre, não é? Então, fome, perigos, vigílias, espada, tudo isso. E Paulo argumenta, ouça, que se ele tivesse profanado o templo, isto aqui é importante. Deus é bom, livra todo mundo. Assim, calma. Às vezes os problemas que nós vivemos, Deus permite por nossa culpa. E às vezes Deus não livra por nossa culpa. Paulo argumenta que se tivesse profanado o templo, ido contra os preceitos que não deveria ter ido, ou qualquer outra coisa, contra César ou qualquer outra coisa, ele não estivesse ali a serviço e a obediência de Cristo, Deus permitiria que a multidão o matasse, o sinédrio condenasse à morte, os 40 fanáticos o matassem. Por que Deus o protegeu ao longo de toda essa provação? Porque ele estava à obediência de Deus. A palavra diz, se os seus filhos, Salmo 89, 30, desprezarem a minha lei, não andarem nos meus juízos, não seguirem os meus passos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoite a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade. Ou seja, a pessoa fecha os olhinhos aqui, vai para a glória de Deus, salvo em Cristo Jesus, porque é salvo pela graça, mas muitas das vezes tem uma morte prematura. Já vi caso de pessoa, Deus fala 1, 2, 3, sai daí, não pula carnaval, isso não é de Deus, esse adultério não é de Deus, a pessoa fica lá e fica brincando com a obra de Deus, com as coisas do Senhor, não dá o testemunho, vive no pecado. Deus corrige, Deus disciplina e Deus açoita. E olha, amado, graças a Deus por isso. Que se ele não fizesse isso, seria sinal, sabe de quê? Que você não é filho, é bastardo. Deus corrige aos filhos a quem recebe. Pastor, às vezes parece que comigo o negócio é meio... Às vezes eu fico até meio chateado, que eu... Sei lá, cara, eu só pensei o negocinho errado, veio a chulepada que eu... Falo, Senhor, mas eu... Não, é para você ficar esperto, meu filho. É para você ficar esperto, que eu te conheço. Te liga, te conheço. Se você comer um salgadinho, tu vai comer a festa inteira. Então, já é para você ficar ligado. Então, amado, se eu terminar em 2 minutos, então, como judeu, Agripa conhecia os conceitos de quê? De Satanás como um poder que se opunha a Deus, e conhecia os conceitos de luz e trevas. Todos os textos apocalípticos da época judaica de Jesus falam sobre luz e trevas. Para isso, graças a Deus, a arqueologia muito nos ajudou com os pergaminhos de Qumran, que usam esses termos, inclusive da onde João também cunhou esses termos, filhos de Deus e filhos das trevas. Então, Agripa estava consciente disso tudo. Conhecia a ideia de ser santificado, o que implica em ser separado para viver para Deus e ter uma herança, vivendo em obediência ao chamado celestial. Por isso,
diante da mensagem de Paulo, ele transforma a sua defesa pessoal num apelo evangelístico, pegando o gancho do cara já conhecer um pouco da história. E aí eu termino com as aplicações. Atos 26, 24 a 26, diz a palavra do Senhor: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, parede pálida, como ele falou depois, Félix. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, ou seja, não estou falando contigo, estou falando com ele. Pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Ou seja, amado, eu vou lhe dizer, Paulo respondeu a ele: a mensagem que eu prego não é loucura, ela é sabedoria, ela é a verdade de Deus, e não se passou em oculto. Deus sempre fez às claras a sua obra. Se você tem olhos para ver, veja nesta manhã. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça a voz de Deus esta manhã. Porque no último dia você não vai poder dizer que não viu. No último dia você não vai poder dizer que não ouviu, porque Deus fez tudo às claras. Atos 26, 27 a 29, segunda aplicação. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que tu acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Versículo 29, Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto por estas cadeias. Ou seja, Paulo confrontou o rei com audácia e disse: olha só, você crê nos profetas, não crê? Pois bem, se você crê nos profetas, você tem que crer em Cristo Jesus. Você tem que crer em Cristo, senão você está negando a sua herança religiosa. E outro, por pouco é a mesma coisa que quase me faz ser um cristão. Eu quero lhe dizer uma coisa, ovelha amada: quase não altera nada. Não existe um quase convertido. Não existe um quase salvo. Agripa continuava perdido e condenado eternamente. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você é convertido, ou você não é convertido. Não existe quase. Se é por pouco ou por muito, não importa. Ao menos que você creia, se converta, se arrependa e mude a tua vida. Tornar-se como Paulo, ou seja, crer no Cristo ressurreto e ser obediente à vontade de Deus. E eu termino com Atos 26, 30 a 32, na terceira aplicação e final, terminando o capítulo 26. A essa altura, levantou-se, primeiro foi Festo que interrompeu, agora o próprio rei, levantou-se o rei e também o governador. Onde o boi vai, a vaca vai atrás. E Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu à festa e disse: este homem bem que podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Você sabe o que isso significa, ovelhinha amada? Claro que ele poderia aqui estar tentando sair pela tangente, porque ele sabe que se tirasse Paulo da prisão, arrumaria um problema com os judeus, tudo que eles não queriam, né? Então jogaram para a conta de Paulo, o problema é teu, então é teu mesmo e tal. Mas no fim das contas, você lembra que nós dissemos aqui, que quando tudo parece perdido ou fora do controle, a provisão de Deus está nos bastidores? Para enviar um prisioneiro a César, era preciso especificar claramente as acusações. Você não vai enviar um prisioneiro ao imperador sem acusação. Estou te mandando para te conhecer, meu amigo. Não, tem que ter uma causa específica para isso.
No entanto, no caso de Paulo, perante todas as autoridades romanas, não havia acusação plausível. A ausência de acusações, o que ressalta que o processo legal romano não é a força dos acontecimentos. Se não tivesse apelado para César, poderia ser solto. O processo legal romano não era a força dos acontecimentos. Não havia acusação, não havia crime. A força dos acontecimentos era exclusivamente a vontade de Deus. Cristo queria levar Paulo a Roma para que ele dissesse que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ele desse testemunhas a judeus, a gentios e aos reis, que só ele é o Senhor dos senhores e o Rei de reis. A tua vida está sendo conduzida por Deus. Não venhamos a resistir ou recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa resistir à vontade de Deus. Siga o plano, siga a vontade de Deus. Certamente não será nenhum processo mundano que vai reger a tua vida, mas tão somente a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E quando estiveres lá, dê testemunho: Jesus é Senhor dos senhores. Assim seja, assim diz o Senhor.